Já a seguir a nossa conversa, vamos conhecer a história do Paulo, que se submeteu a uma cirurgia bariátrica e que apenas um mês já perdeu cerca de 20 quilos. Vamos ver. O meu nome é Paulo Oliveira, tenho 43 anos. Fiz há um mês um bypass gástrico com o Dr. António Albuquerque. O que me levou a fazer esta cirurgia era porque já estava demasiadamente obeso. Era mesmo considerado um super obeso. Na semana passada eu tinha perdido 17 quilos, provavelmente hoje já foram mais alguns e já noto uma grande diferença, principalmente a dormir, porque deixei de ter apneias. O objetivo final será perder perto de 80 quilos. Eu estive indicado para fazer a operação já há algum tempo, no entanto, na altura fiz, com uma nutricionista, uma dieta que me levou a perder 30 quilos e deixei de estar indicado para fazer a cirurgia. Eu tinha algumas limitações a nível de locomoção, inclusive coisas simples como, por exemplo, apertar os sapatos, era uma tarefa que se tornava difícil. A nível de doenças ainda não tinha propriamente diabetes, mas já estava no limite. Tinha colesterol alto, tensão alta e penso que com a perca de peso gradual que certamente irá desaparecer esse tipo de doenças. O médico explicou-me que o bypass seria um corte do estômago, ou seja, reduzir o estômago, e que também, além disso, é feito, e por isso é que chama bypass, uma passagem para mais à frente do intestino. Ou seja, a parte onde é absorvida mais comidas e mais gordura é a parte que vai ficar inativa do intestino, porque o que resulta do estômago vai ter um bocadinho mais à frente. Após a cirurgia é feita uma dieta faseada, que começa por uma fase de líquidos, que já terminou, agora passou para a fase da comida pastosa e depois vão-se introduzindo os alimentos com maior consistência. É preciso também tomar alguns suplementos e um complexo multivitamínico e futuramente vai ser possível comer tudo, mas como o estômago foi reduzido, será em muito menos quantidade. Um ótimo caso, temos aqui o caso do Paulo e vamos aproveitar uma expressão que ele utilizou, super obeso. Ainda não explicámos aqui que nem todas as pessoas obesas terão indicação para cirurgia. Portanto, nem toda a obesidade será uma obesidade mórbida. Ou então, para explicar melhor ainda, há determinados tipos de obesidade que poderão ser leves ou moderadas, mas que pelas suas comorbilidades associadas darão à pessoa então essa indicação cirúrgica. Ou então alguém que tenha obesidade leve que possa não ter indicação para cirurgia. Queria que explicasse um bocadinho aqui isto do que é a obesidade então mórbida e quais são os diferentes tipos de doentes e a adaptação aos diferentes tipos de cirurgia que se podem escolher. Em primeiro lugar, é preciso perceber que nós classificamos os doentes, se quisermos, com base numa relação que se chamava índice de massa corporal e que resulta de dividirmos o peso que os doentes têm pelo quadrado da sua altura, não é? Portanto, estamos a ver a tabela. Pronto. E ao fazermos isso vamos ter uns valores que fazem com que nós, entre os 18,5 e os 25, tenhamos alguém com o peso ideal. Depois, dos 25 para cima, temos o excesso de peso e a obesidade. Dos 25 até aos 30, temos as pessoas que têm excesso de peso e dos 30 em diante temos as pessoas que têm obesidade. Mas nós, dentro da obesidade, acabamos por fazer um escalonamento e que é dos 30 aos 35 obesidade ligeira ou obesidade grau 1, dos 35 aos 40 obesidade moderada, obesidade grau 2 e depois dos 35 aos 40 a obesidade, dos 40 para cima a obesidade mórbida, obesidade grau 3. Ainda temos outros escalões mais acima. Quem tem acima de 50, que era o caso do Paulo, que tinha 52, creio eu, é um super obeso. E quando passamos a fasquia dos 60, e estamos a falar de pessoas que quando têm 200 e muitos quilos... casos que vão parar ao Guinness, casos exatamente, de Guinness, essas são super obesos. Ora bem, a cirurgia da obesidade não está indicada para todas as pessoas, como disseste bem. Para já, e isto está regulamentado, não só porque se percebeu que nem todas as pessoas beneficiam, alguém que tenha só excesso de peso ou uma obesidade ligeira sem mais nenhum tipo de doença, os riscos da cirurgia provavelmente são superiores aos riscos que as pessoas correm por continuarem com excesso de peso. E nesse sentido,
não vale a pena, pondo os pratos da balança, fazer a cirurgia. E não só por isso também, nós sabemos que a população, o geral, o ser humano, muitas vezes recorre a soluções mais drásticas porque lhes é difícil alterar os estilos de vida. Nós sabemos que as pessoas preferem tomar um comprimido muitas vezes do que começar a caminhar. Exato. E muitas vezes as pessoas preferiam submeter-se a uma cirurgia, portanto, ir logo cortar o mal pela raiz, não é? Só porque têm um pouco excesso de peso, ou para elas, na sua cabeça, calculo que algumas pensarão que são super obesas ou têm uma obesidade mórbida, mas de facto há muita coisa a fazer até chegar à cirurgia. E que nem todos são de facto candidatos à cirurgia de obesidade. E portanto, quem é que é candidato e quem é que poderá ter indicação para fazer uma cirurgia deste tipo? As pessoas que tenham acima de 35 e mais uma doença que esteja normalmente associada à obesidade, como é o caso da diabetes, da hipertensão, do excesso de colesterol, da apneia do sono, como era o caso do Paulo, de problemas articulares fruto do excesso de peso, sobre as articulações. Essas pessoas, se tiverem acima de 35 com alguma destas doenças, passarão a ser candidatos. Obesidade moderada, mais comorbilidades, como nós lhe chamamos, ou então, mesmo quem não tenha nenhum tipo de comorbilidade, mas que por si só tenha um índice de massa corporal acima dos 40, tal obesidade mórbida ou obesidade grave. Ora bem, mas isto, o que é que, para que uma pessoa possa fazer isto, não basta chegar ao médico e querer fazer uma cirurgia de obesidade. Porque a abordagem destes doentes pressupõe sempre aquilo que nós chamamos de multidisciplinaridade. Isto é, há um conjunto de especialistas que vão avaliar o doente, desde a psicologia, ao dietista, ao nutricionista, ao endocrinologista, técnicos de medicina física e reabilitação, e todos eles têm um papel importantíssimo, quer antes da cirurgia, quer depois da cirurgia. Porquê depois da cirurgia? Porque muitos dos hábitos que nós queremos que os doentes mantenham a posteriori é que vão determinar o sucesso da cirurgia bariátrica. A cirurgia da obesidade, eu costumo dizer que é uma ferramenta que nós damos ao doente para que ele, se a souber utilizar como deve ser, vai ter sucesso e fazer com que tenha maior qualidade de vida, maior longevidade, porque a obesidade está naturalmente associada a uma menor esperança de vida. E também há esta associação muito direta, muito estreita entre a obesidade e a diabetes. E a diabetes, como nós sabemos, vai ao longo dos anos condicionar múltiplas patologias e quase uma falência, digamos assim, multiorgânica, lenta e gradual, infelizmente. Exato. A obesidade e a diabetes foram consideradas pela OMS mesmo como as pandemias do século XXI e, de facto, prevê-se que até 2035 o crescimento seja exponencial e vá ser uma doença que vai afetar muitas pessoas no globo, por todo o mundo. E esta associação entre obesidade e diabetes, de facto, existe e é inerente ao próprio mecanismo de deposição da gordura no nosso corpo, que acaba por ter alguma interferência depois na regulação dos açúcares, etc., que é característico da diabetes. A verdade é que a diabetes e a hipertensão e mesmo a apneia do sono são as doenças que mais habitualmente estão associadas à obesidade. E, curiosamente, também são doenças que depois dos doentes fazerem uma cirurgia de obesidade, muitas delas melhoram ou até curam mesmo. Exatamente. E isso é de tal forma verdade que faz com que atualmente até o conceito de cirurgia de obesidade, no que diz respeito à diabetes, se tenha tornado num outro palavrão, se quiseres, que é a cirurgia metabólica. Isto é, nós fazemos este tipo de cirurgias e começa a estar indicado em doentes que, mesmo não tendo os 35 para cima de índice de massa corporal, entre os 30 e 35, que têm uma obesidade ligeira, mas que sejam diabéticos, beneficiam também desta cirurgia para tratar a obesidade. Esse nome é muito bem escolhido, porque nós, na medicina geral e familiar, conhecemos bem milhares de doentes que têm o chamado síndrome metabólico, que são pessoas que não necessariamente são obesas, mas lá está, têm alteração dos lípidos, o metabolismo dos lípidos, têm um perímetro abdominal acima do que era desejado, têm hipertensão, ou seja, têm o chamado síndrome metabólico, que condiciona muitas vezes o chamado pré-diabetes. E muitas vezes, revertendo esse excesso de peso, nós também constatamos, mesmo na clínica, mesmo na medicina geral e familiar, que as pessoas melhoram os valores da glicemia e melhoram os valores da hipertensão, só perdendo uns quilinhos.
Claro, Portanto, faz e era o que sentido. acontecia com o Paulo. Ele não só já era quase pré-diabético, hipertenso e tinha a apneia do sono. E desde que fez a cirurgia, o tal mini bypass gástrico, acabou por já perder 17 quilos num curto espaço de tempo. Vamos ver agora as imagens da cirurgia do Paulo Muito e bem. vamos poder comentar aqui mesmo a técnica cirúrgica em si. Aqui está. Ora bem, numa fase inicial o que nós fazemos consiste em cortar o estômago, que vamos utilizar os tais instrumentos que eu mostrei ali na bancada e que vamos separar determinadas partes. Aqui estamos a coagular vasos sanguíneos para que possamos fazer um corte no estômago, como eu exemplifiquei ali com aqueles agrafadores. E isto é já uma fase mais à frente, onde já fizemos um corte no estômago, criámos uma pequenina bolsa gástrica e vamos aqui à procura do intestino, uns metros mais para a frente. Estamos aqui a fazer um furo no intestino, um furo na tal bolsa gástrica, a tal bolsinha de estômago, que é tudo onde os alimentos vão entrar, o agrafador que vai, no fundo, juntar o intestino ao estômago e depois temos que fechar os orifícios, os buracos criados pelaquela máquina, temos que fechar dando pontos que vão fazer com que tudo isto fique estanque. No fim, testamos e vemos aqui o percurso que os alimentos fazem naquela pequena bolsa gástrica e depois seguem pelo intestino mais para a frente. Esta é a parte do estômago onde a comida já não volta a entrar. Aqui vemos o teste com o azul de metileno, que é uma substância líquida que entra, um corante que entra por dentro de um tubo, que no fundo vai permitir ver se aquilo que fizemos, os cortes que fizemos e a junção que fizemos, está estanque. Nada verte, por assim dizer, para fora destas junções. Vamos também aqui falar, já falámos do caráter multidisciplinar, que muitas vezes esses doentes têm que ser submetidos. Também ainda não falámos de uma associação que muitas vezes anda lado a lado com a obesidade, que é a depressão. O componente também da psicologia / saúde mental no acompanhamento destes doentes, em que de facto já chegam muitas vezes a vocês com depressões e depressões complicadas muitas vezes. Há aqui dois componentes. Um tem a ver com o simples facto de quem é obeso sofrer de um estigma social. As pessoas são estigmatizadas porque, de facto, nós sabemos que desde pequeninos, e as crianças então são muito cruéis nesse aspecto, que quando veem um menino que é gordo, apontam o dedo e gozam com ele porque ele é gordo, ou é a baleia, etc. E logo desde muito pequenino, que no fundo o estigma social do obeso está presente em toda a sociedade. E é difícil para o obeso conviver com isto, e não só isso é tão verdade no dia-a-dia, não profissional, como também nas próprias profissões. Isto é, o obeso por si só tem menor acesso ao trabalho. Se houver um patrão, se tiver que escolher entre o doente que pesa 150 quilos ou aquele que pesa 80, vai escolher o que só pesa 80 e, portanto, estes doentes acabam por ser prejudicados no acesso às oportunidades de trabalho, etc. E, portanto, há um conjunto de situações que contribuem para que o doente tenha, se quisermos, uma depressão reativa pelo simples facto de ser obeso. Mas há também uma outra vertente, que é as doenças mentais, que por si só são contraindicações para fazer uma cirurgia bariátrica. Um doente que sofra de uma perturbação como a esquizofrenia não pode fazer uma cirurgia destas. Ou seja, há um conjunto de doenças que têm que ser excluídas numa fase inicial da abordagem destes doentes, quer por parte da psicologia, se para tal necessário for por parte do psiquiatra, se o psicólogo entender que é necessário referenciar o doente a uma consulta de psiquiatria, quer por parte da dietética, quer por parte de algumas doenças endócrinas que podem não ter lugar a tratamento através de uma cirurgia, porque há de facto algumas causas genéticas e endócrinas que são tratadas através de indicação, clinicamente, e que fazem com que estes doentes não tenham indicação para fazer uma cirurgia. Mas depois de excluídas estas causas e ficarmos com aquilo que é uma doença que no fundo é a obesidade, que é uma doença, como nós chamamos, multifatorial, ou seja, existe um conjunto de fatores que concorrem para o seu aparecimento, desde causas ambientais, o próprio ambiente à volta,
no seio de uma família em que há erros alimentares culturais e familiares, é quase que inevitável que, se desde pequenino damos bebidas muito açucaradas, os meninos bebem Coca-Cola, comem muitas batatas fritas, tudo mais, é difícil